As flores caídas no chão, a grinalda torta molhada de lágrimas, convidados cochichando, o silêncio da igreja rasgando o peito dela. E ele não veio. Ele fugiu. Alguém murmurou. Ela caiu de joelhos na escadaria. O vestido branco manchado, de vergonha, sozinha, abandonada, até que um carro de luxo parou. Porta aberta, passos lentos, e então a voz firme. Levanta! Você não vai ser lembrada por isso. Uma noiva virgem, rejeitada no altar. Um milionário misterioso, marcado pela perda. Um encontro inesperado, que mudaria a vida dos dois para sempre. Curta, se você já teve que se reerguer quando tudo parecia perdido. Comente, você acredita que um estranho pode mudar um destino? O relógio da igreja bateu 3 horas da tarde, e cada badalada ecoou no coração de Isadora como um martelo. 15 minutos de atraso. Suas mãos tremiam enquanto ajeitava pela milésima vez o véu de renda delicada. Presente das freiras, do orfanato onde cresceu, costurado com amor e orações, para este que deveria ser o dia mais feliz de sua vida. Os sussurros começavam a se espalhar pelos bancos da igreja como uma brisa venenosa. 300 convidados, a maioria amigos e familiares. De Ricardo, seu noivo. Ela própria tinha apenas uma dúzia de pessoas de seu lado. As freiras que a criaram, algumas colegas do trabalho, e Dona Conceição, a vizinha que era como uma mãe para ela. Deve ter acontecido alguma coisa, murmurou Padre Francisco, seu rosto bondoso marcado pela preocupação. Vou tentar ligar novamente para ele. Isadora assentiu mecanicamente, seu vestido branco, comprado em 12 prestações suadas, agora pesando 1 tonelada. 20 minutos de atraso. Os arranjos de flores brancas que decoravam a igreja pareciam murchar a cada minuto que passava, como se até eles sentissem a humilhação que estava por vir. Foi quando seu celular vibrou. Uma mensagem. De Ricardo. Não posso fazer isso. Me perdoa. O mundo parou. O ar ficou denso, pesado, impossível de respirar. Suas pernas fraquejaram, e se não fosse por Dona Conceição, teria caído ali mesmo. Ele não vem. Ela sussurrou, sua voz quebrando como cristal. O caos se instalou. Gritos sufocados, exclamações de ultraje, flashes de celulares capturando o momento em que a noiva virgem de 22 anos era abandonada no altar, como em uma novela barata. Vamos te tirar daqui, querida. Irmã Maria, a freira que mais a amava, tentou ampará-la. Mas Isadora não conseguia se mover. Seus olhos estavam fixos no altar onde, minutos atrás, sonhava em dizer sim para o homem que prometera ser seu porto seguro. O homem que jurara que seu passado de órfã não importava, que construiriam um futuro juntos. Ele estava com ela, o tempo todo. Alguém gritou do fundo da igreja. A secretária pegaram o primeiro voo para Cancún hoje cedo. A revelação foi como um soco no estômago. Isadora cambaleou para fora da igreja, ignorando os chamados preocupados das freiras, os flashes insistentes, os olhares de pena que a seguiam. O sol de fim de tarde a atingiu como uma bofetada quando ela alcançou a escadaria. Suas pernas finalmente cederam e ela caiu de joelhos, o vestido branco se espalhando ao seu redor como uma poça de leite derramado. As flores de sua grinalda começaram a cair, uma a uma, dançando no vento como lágrimas brancas. Ou seriam suas próprias lágrimas? Ela não sabia mais dizer onde terminava sua dor e começava o mundo ao seu redor. Coitada! Sempre soube que esse casamento não ia dar certo. Uma órfã com um empresário? Era óbvio. Os comentários cortavam como navalhas, mas ela não tinha mais força nem para se defender. 22 anos de sonhos despedaçados em uma única mensagem de texto. Foi então que o som de um motor potente cortou o ar.
um Bentley negro como... A noite parou suavemente diante da igreja, seu ronronar felino silenciando os cochichos maldosos. A porta se abriu com um clique suave, e botas italianas tocaram o chão com precisão militar. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se até o vento tivesse parado para observar. Levanta. A voz era grave, autoritária, mas estranhamente gentil. Isadora ergueu os olhos, encontrando um par de olhos cinzentos que a estudavam, com uma intensidade perturbadora. O homem era alto, imponente em seu terno feito sob medida. Cabelos negros salpicados de gris nas têmporas emolduravam um rosto talhado em ângulos precisos, como uma escultura clássica. Devia ter por volta dos 40 anos, mas havia algo em seus olhos, uma dor antiga, uma sabedoria duramente conquistada, que o fazia parecer simultaneamente mais jovem e mais velho. Você não vai ser lembrada por isso, ele continuou, sua voz baixa, alcançando apenas ela. Não vai ser a noiva abandonada, não enquanto eu puder impedir. Quem é você? Ela sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar. Um meio sorriso, triste e enigmático, curvou seus lábios. Alguém que sabe como é ser deixado para trás. Ele estendeu a mão, uma mão forte, com um anel de ouro branco simples no dedo anelar direito. Não era um pedido, nem uma sugestão. Era uma ordem silenciosa, uma promessa velada de proteção. Isadora hesitou. Toda sua vida havia sido sobre confiar nas pessoas erradas, sobre ter seus sonhos despedaçados por aqueles que juravam protegê-la. Primeiro seus pais biológicos, que a abandonaram na porta do orfanato. Depois as famílias, que quase a adotaram, mas sempre escolheram outra criança no último momento. E agora Ricardo... Por quê? Ela perguntou, sua voz tremendo. Porque não quer me ajudar? Os olhos dele escureceram por um momento, como um céu antes da tempestade. Porque há 7 anos vi alguém que amava partir sem poder fazer nada. Hoje posso fazer algo. E vou. Havia uma força magnética em suas palavras. Uma certeza que fez algo dentro dela, algo que havia morrido, com aquela mensagem de texto, começar a pulsar novamente. Mas eu nem sei seu nome. Ela protestou fracamente. Gabriel, ele respondeu simplesmente. Gabriel Ferraz. O nome atingiu Isadora como um choque elétrico. Gabriel Ferraz, o bilionário recluso, o filantropo misterioso que aparecia nas capas das revistas de negócios, mas nunca dava entrevistas. O homem que perdera a esposa grávida em um acidente trágico e desde então vivia como uma sombra. Sua mão ainda estava estendida, uma oferta silenciosa de salvação, em um movimento que mudaria sua vida para sempre. Isadora colocou sua mão trêmula na dele. O contraste era gritante. Seus dedos delicados, ainda com o esmalte perolado da noiva que não foi, contra sua palma forte e segura. Sem dizer uma palavra, ele a ajudou a se levantar. Seu toque era firme, mas gentil, como se ela fosse feita de cristal. Com um movimento fluido, retirou seu paletó e o colocou sobre seus ombros, protegendo-a não apenas do vento, mas dos olhares curiosos que ainda o cercavam. Meu carro está esperando, ele disse suavemente. Vou te levar para um lugar seguro. As freiras... Ela começou olhando para trás. Já providenciei tudo. Ele a interrompeu gentilmente. Minha governanta está falando com elas agora. Você precisa de tempo, de espaço para respirar. Pode confiar em mim? Isadora olhou uma última vez para a igreja, para o lugar onde seus sonhos haviam morrido. As flores caídas, a grinalda esquecida nos degraus, os cochichos que ainda ecoavam. Tudo parecia pertencer a outra vida, outra pessoa. Sim, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Confio. Gabriel abriu a porta do carro para ela, e o aroma de couro fino e sua colônia cara, sândalo e algo mais, algo unicamente dele,
a envolveu como um abraço. Quando o carro partiu, deslizando silenciosamente pelas ruas da cidade, Isadora permitiu que suas lágrimas caíssem mais uma vez. Mas eram lágrimas diferentes agora, não mais de humilhação, mas de alívio, de libertação, e enquanto observava o perfil aristocrático de Gabriel pelo canto do olho, algo em seu coração sussurrou que às vezes, quando uma porta se fecha violentamente, outra se abre de maneira inesperada. Ela só não sabia ainda que aquela porta a levaria não apenas para longe de sua dor, mas em direção ao tipo de amor que transforma, que redime, que cura. O tipo de amor que nasce das cinzas, de sonhos despedaçados e floresce mais forte justamente por conhecer o gosto amargo da perda. O silêncio dentro do Bentley era quase palpável enquanto o carro serpenteava pelas ruas elegantes do bairro mais exclusivo da cidade. Isadora mantinha os olhos fixos na janela, observando as mansões passarem como em um filme em câmera lenta. O paletó de Gabriel ainda envolvia seus ombros, seu perfume masculino misturando-se ao cheiro das flores murchas de seu buquê abandonado. Finalmente, o carro atravessou um portão imponente de ferro forjado. O caminho de pedras conduzia a uma mansão que tirou o fôlego de Isadora. Uma construção elegante em estilo colonial, com janelas altas e uma varanda que circundava todo o primeiro andar. "Chegamos", Gabriel disse suavemente, sua voz grave quebrando o silêncio pela primeira vez desde que haviam deixado a igreja. Uma mulher de meia-idade, elegante em seu vestido cinza e cabelos perfeitamente arrumados, os aguardava na entrada. Seus olhos, ao pousarem em Isadora, demonstraram não pena, mas uma compreensão profunda que fez algo dentro dela se desmanchar. "Marta." Gabriel se dirigiu à mulher. "Por favor, prepare o quarto azul para a senhorita Isadora e providencie roupas confortáveis." "Já está tudo pronto, senhor," Marta respondeu com eficiência suave. "E o chá está servido na biblioteca." Gabriel assentiu. Então se voltou para Isadora. "Venha," ele disse, não como uma ordem, mas como um convite gentil. A biblioteca era um ambiente impressionante, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro. Uma lareira de mármore dominava uma das paredes, e poltronas de veludo azul profundo criavam cantos acolhedores pelo espaço. "Sente-se." Ele gesticulou para uma das poltronas, onde uma manta de caxemire estava estrategicamente dobrada. Isadora obedeceu mecanicamente, seu vestido de noiva farfalhando como um lembrete cruel do que havia acontecido. Marta apareceu silenciosamente, com uma bandeja de chá, servindo uma xícara fumegante que depositou nas mãos trêmulas da jovem. "É chá de camomila com lavanda," a governanta explicou gentilmente. "Ajuda a acalmar os nervos." O primeiro gole foi como um bálsamo para sua alma ferida. O calor da bebida pareceu derreter algo dentro dela, e antes que pudesse se conter, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. "Me desculpe," ela sussurrou, tentando enxugar as lágrimas com as costas da mão. "Eu não..." "Não se desculpe," Gabriel a interrompeu, sua voz surpreendentemente suave. Ele havia se sentado na poltrona oposta, seus olhos cinzentos, estudando-a com uma intensidade que deveria tê-la deixado desconfortável, mas estranhamente não deixava. Lágrimas são a linguagem da alma, quando as palavras não são suficientes. Havia algo em sua voz, uma compreensão profunda nascida de dor pessoal que fez Isadora finalmente erguer os olhos para encará-lo propriamente. A luz da tarde que entrava pelas janelas altas criava sombras interessantes em seu rosto aristocrático. De perto, ela podia ver as linhas suaves ao redor de seus olhos, marcas de risos que há muito não aconteciam. Uma aliança simples de ouro branco brilhava em sua mão direita. Não na esquerda, ela notou, mas na direita.
como uma lembrança, não uma promessa. Por que está fazendo isso? Ela perguntou baixinho. Por que me ajudar? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando suavemente no braço da poltrona. Já se perguntou por que algumas pessoas são colocadas em nosso caminho exatamente no momento em que mais precisamos delas? Destino? Ela sussurrou. Um sorriso triste curvou seus lábios. Prefiro pensar em sincronicidade. 7 anos atrás, eu estava de joelhos em frente a um hospital, implorando a Deus que não levasse minha Helena. Sua voz falhou levemente ao pronunciar o nome. Ninguém parou. Ninguém ofereceu ajuda. E hoje, quando vi você naquela escadaria, você viu a... Si mesmo, ela completou suavemente. Talvez, ele admitiu. Ou talvez tenha visto uma chance de fazer algo que ninguém fez por mim. Oferecer abrigo quando o mundo desaba. Um silêncio compreensivo caiu entre eles. Isadora tomou mais um gole de chá, deixando o calor da bebida aquecer suas mãos geladas. Helena era sua esposa? Ela perguntou gentilmente. Os olhos dele se tornaram distantes, como se estivesse vendo algo muito além das paredes da biblioteca. Era mais que isso. Era minha alma gêmea, minha melhor amiga, a mãe do filho que nunca conheci. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Estava grávida de 7 meses quando um motorista bêbado decidiu atravessar o sinal vermelho. O coração de Isadora apertou. Sinto muito. Ela sussurrou. Eu também. Ele respondeu simplesmente. Então, como se percebesse que havia revelado demais, endireitou-se na poltrona. Mas não estamos aqui para falar do meu passado. Você precisa descansar, se recompor. Eu deveria ir, ela disse, embora cada fibra de seu ser quisesse ficar naquela biblioteca acolhedora para sempre. As freiras devem estar preocupadas, e eu preciso enfrentar tudo isso em algum momento. Não hoje, ele disse com firmeza. Marta já falou com as freiras, explicou que você está segura, e quanto a enfrentar, há tempo para isso. Agora você precisa de distância, de perspectiva, mas eu não posso simplesmente ficar aqui. Ela protestou fracamente. Gabriel se levantou, caminhando até uma das estantes. Seus dedos percorreram as lombadas dos livros até encontrar o que procurava. Conhece Jane Eyre? Ele perguntou, retirando um volume encadernado em couro. Isadora assentiu. Era meu livro favorito no orfanato. A história de uma órfã que encontrou seu lugar no mundo, não através de um casamento, mas através de sua própria força, ele completou, folheando o livro distraidamente. Que enfrentou abandono, traição, perdas, mas nunca perdeu sua essência. Ele caminhou até ela, entregando-lhe o livro. Fique, pelo menos até encontrar sua própria força novamente. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Ela perguntou, seus dedos acariciando a capa do livro como se fosse um talismã. Preciso de uma assistente pessoal, ele disse, voltando a se sentar. Alguém para organizar minha agenda, acompanhar projetos sociais, gerenciar correspondências. O salário é bom e você teria tempo para retomar seus estudos. Isadora piscou surpresa. Mas eu não tenho experiência, não tenho formação adequada. Você tem algo mais valioso, ele a interrompeu gentilmente. Integridade. Vi nos seus olhos naquela escadaria, mesmo destruída, havia dignidade. E é isso que procuro. Alguém que entenda o valor da honestidade, da lealdade. Como pode ter certeza? Ela sussurrou. Você mal me conhece. Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Às vezes, senhorita Isadora, conhecemos mais sobre alguém em um momento de vulnerabilidade do que em anos de convivência superficial. Naquele momento, Marta retornou à biblioteca. O quarto está pronto, ela anunciou suavemente. E trouxe algumas roupas que devem servir. Gabriel se levantou.
Pense na minha proposta. Não precisa decidir agora. Por enquanto, descanse, tome um banho quente e permita-se respirar. Isadora também se levantou, ainda segurando o livro contra o peito. Obrigada, ela disse, sua voz embargada de emoção. Por tudo. Ele apenas assentiu, mas havia algo em seus olhos, um brilho que não estava lá antes, como se sua presença tivesse acendido uma pequena luz em sua escuridão pessoal. Marta a conduziu através de corredores silenciosos até um quarto que fez seu coração parar. Era um ambiente elegante em tons de azul e creme, com uma cama king size coberta por lençóis que pareciam nuvens. Uma porta-janela levava a uma pequena varanda privativa com vista para os jardins. O banheiro está preparado com sais de banho. Marta explicou, indicando uma porta lateral. Deixei algumas roupas confortáveis sobre a cama. Se precisar de algo, é só tocar a campainha. Quando ficou sozinha, Isadora finalmente permitiu que suas pernas cedessem. Sentou-se na beira da cama, suas mãos ainda agarradas ao livro que Gabriel havia lhe dado. O paletó dele ainda estava em seus ombros, e ela se permitiu inspirar profundamente seu perfume mais uma vez. Lentamente, começou a retirar os grampos que prendiam seu véu, observando cada peça cair como lágrimas metálicas sobre o carpete, macio. Seu reflexo no espelho oval do quarto mostrava uma estranha, olhos vermelhos de tanto chorar, maquiagem borrada, cabelos desfeitos. Mas havia algo diferente agora. Uma pequena chama de esperança? Não, era algo mais. Algo que nasceu no momento em que aqueles olhos cinzentos a viram, não como uma noiva abandonada, mas como alguém digno de ser salvo. O som distante de um piano chegou aos seus ouvidos. Notas melancólicas e belas flutuando através dos corredores da mansão. Sem pensar, caminhou até a varanda. A música vinha de algum lugar no andar de baixo, e através de uma das janelas, ela podia ver Gabriel sentado ao piano. Seus dedos dançando sobre as teclas, como se estivessem contando uma história de perda e redenção. E ali, observando aquele homem misterioso que havia mudado seu destino com um simples levanta, Isadora entendeu que às vezes o universo tem planos que não compreendemos. Que às vezes precisamos perder tudo o que achávamos que queríamos para encontrar o que realmente precisamos. Enquanto as notas do piano continuavam a preencher a noite que começava a cair, ela abriu o livro que ainda segurava. Na primeira página, com uma caligrafia elegante, havia uma inscrição, para lembrar que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. GF. E pela primeira vez naquele dia, um pequeno sorriso, frágil, mas verdadeiro, curvou seus lábios. A manhã chegou como uma intrusa silenciosa, seus raios dourados deslizando através das cortinas de seda do quarto azul. Isadora abriu os olhos lentamente, desorientada por um momento ao não reconhecer onde estava. Então, as memórias do dia anterior a atingiram como uma onda. O altar vazio, a mensagem de texto, as flores caídas e ele. O vestido de noiva jazia como um fantasma sobre uma poltrona no canto, uma lembrança dolorosa do que poderia ter sido. Ela havia dormido com uma das camisolas de seda que Marta deixara, algo tão fino e delicado que parecia feito de nuvens. 3 batidas suaves na porta precederam a entrada da governanta, carregando uma bandeja com café da manhã. Bom dia, querida. Marta sorriu gentilmente. Como se sente? Como se tivesse acordado de um pesadelo. Isadora respondeu honestamente, sentando-se na cama. Ou talvez ainda esteja em um sonho. Marta depositou a bandeja sobre uma mesinha próxima. Às vezes é difícil distinguir um do outro, ela comentou enigmaticamente. O Sr. Ferraz pediu para informá-la que precisou sair para uma reunião urgente, mas que você deve se sentir à vontade para ficar quanto tempo precisar. Isadora mordeu o lábio,
um hábito nervoso que tinha desde criança. Eu não posso me esconder aqui para sempre. Não, Marta concordou, servindo uma xícara de café. Mas pode usar este tempo para se fortalecer, para decidir seu próximo passo com clareza, não com desespero. Havia sabedoria naquelas palavras, mas também algo mais, como se Marta conhecesse bem o poder transformador daquela casa e de seu misterioso dono. Após o café da manhã, Isadora encontrou roupas simples, mas elegantes deixadas para ela. Uma calça de alfaiataria creme e uma blusa de seda azul clara. Suas medidas exatas, como se tivessem sido feitas especialmente para ela. Caminhou até a varanda, observando os jardins impecáveis sob a luz da manhã. Um labirinto de rosas brancas se estendia até onde a vista alcançava, e no centro, uma fonte de mármore murmurava sua canção eterna. Foi quando viu a pequena maleta ao lado da porta. Suas coisas do orfanato, trazidas discretamente por alguém durante a noite. Dentro, encontrou seu celular. 47 chamadas perdidas, mais de 100 mensagens. Algumas das freiras, outras de amigos curiosos. E três de Ricardo. Com dedos trêmulos, apagou todas sem ler. Depois, em um movimento decisivo, removeu o chip e o quebrou em 2. Decisão sábia. Uma voz grave comentou da porta. Isadora se virou, surpresa. Gabriel estava parado no batente, sem paletó. As mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes. Havia algo diferente em seus olhos esta manhã. Um brilho que ela não conseguia decifrar. Pensei que estivesse em uma reunião, ela disse suavemente. Terminei mais cedo. Ele deu um passo para dentro do quarto, suas mãos nos bolsos em uma postura falsamente casual. Estava pensando na minha proposta? Isadora baixou os olhos para os pedaços quebrados do chip em sua mão. Estive pensando em muitas coisas. E de preciso ir embora, ela disse, surpreendendo a ambos com a firmeza em sua voz. Não posso aceitar mais bondade sem ter como retribuir. Algo escureceu nos olhos dele. Bondade não exige retribuição, senhorita Isadora. Por favor, ela sussurrou. Não me chame assim. Me faz sentir como uma caridade. Gabriel atravessou o quarto em 3 passos largos, parando próximo o suficiente para que ela sentisse seu perfume agora. Familiar, olhe para mim, ele pediu, sua voz mais rouca que o normal. Quando ela obedeceu, a intensidade em seu olhar quase a fez recuar. Você não é caridade, ele disse com firmeza. É uma sobrevivente, como eu. Então me deixe sobreviver por conta própria. Ela implorou, lágrimas ameaçando cair novamente. Me deixe provar que posso. Que pode o quê? Ele a interrompeu. Se machucar mais, se expor à crueldade do mundo quando ainda está sangrando. Eu preciso, ela explodiu, surpreendendo a ambos com a força de sua emoção. Preciso provar que não sou apenas a órfã que ninguém quis, a noiva que não foi boa o suficiente para... Chega! Ele rosnou, e havia tanta autoridade em sua voz que as palavras dela morreram em sua garganta. Você não vai carregar os erros dos outros como se fossem seus. O silêncio que seguiu foi elétrico. Estavam próximos agora, próximos demais. Isadora podia ver as nuances de cinza em seus olhos, os pequenos fios prateados em suas têmporas, a linha tensa de sua mandíbula. Por que se importa tanto? Ela sussurrou. A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Por um momento, algo vulnerável atravessou seu rosto, tão rápido que ela quase perdeu. Por quê? Ele respondeu finalmente. Quando a vi naquela escadaria, não vi apenas dor, vi luz. O tipo de luz que este mundo tenta desesperadamente apagar. As palavras a atingiram como um raio, fazendo seu coração disparar. Mas antes que pudesse responder, ele se afastou, recuperando sua compostura habitual. Fique,
ele disse, mas agora soava mais como um pedido que uma ordem. Aceite o trabalho. Dê a si mesma a chance de reconstruir sua vida em seus próprios termos. Isadora respirou fundo, o aroma de sândalo dele ainda pairando no ar entre eles. E se eu não for boa o suficiente? Um pequeno sorriso curvou os lábios dele. Isso é impossível. O momento foi quebrado pelo som de saltos no corredor. Marta apareceu na porta, seu rosto normalmente calmo, marcado por preocupação. Senhor, ela disse rapidamente, ligação urgente do escritório. O projeto na África. Gabriel assentiu, sua expressão voltando ao profissionalismo habitual. Me dê um minuto, ele disse para Marta antes de se voltar para Isadora. Pense no que eu disse, por favor. Ele saiu, deixando para trás apenas seu perfume e palavras que ecoavam na mente dela como um mantra. Luz, chance, impossível. Isadora caminhou até a varanda novamente, seus pensamentos um turbilhão. Lá embaixo, o labirinto de rosas parecia chamá-la. Sem pensar muito, desceu as escadas e se aventurou pelos caminhos sinuosos. O ar estava perfumado com o aroma das flores, e por um momento ela se permitiu simplesmente existir, sem passado, sem futuro, apenas o presente imediato de pétalas brancas e sol suave. Foi quando ouviu os gritos. Correndo em direção ao som, emergiu do labirinto a tempo de ver um carro em alta velocidade vindo em sua direção. O motorista estava distraído. Com o celular não a viu parada ali, congelada como um cervo nos faróis. Isadora! O grito de Gabriel cortou o ar como uma lâmina. No último segundo, ela sentiu braços fortes a puxarem para trás, e ambos caíram no gramado enquanto o carro passava zunindo, deixando apenas uma nuvem de poeira e o eco de uma freada brusca. Por um momento, tudo o que ela conseguia registrar era o calor do corpo dele sobre o seu, o batimento frenético de seus corações, a respiração ofegante de ambos. Você está bem? Ele perguntou, sua voz rouca de preocupação, enquanto se apoiava nos cotovelos para olhá-la. Isadora assentiu, incapaz de formar palavras. A proximidade dele era intoxicante, cada músculo de seu corpo pressionado contra o dela, seus olhos cinzentos escurecidos por algo mais que medo. Nunca mais, ele murmurou, uma de suas mãos subindo para tocar seu rosto. Nunca mais faça isso comigo. Havia uma intimidade crua naquele momento, uma vulnerabilidade que nenhum dos dois esperava. A mão dele em seu rosto estava tremendo levemente e Isadora percebeu que não era apenas medo do acidente, era medo de perder alguém novamente. Me desculpe, ela sussurrou, sua própria mão subindo para cobrir a dele em seu rosto. Eu não... Mas... Suas palavras foram interrompidas quando os olhos dele baixaram para seus lábios. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades não ditas. Por um momento eterno, o mundo pareceu congelar. E então... Senhor! A voz de Marta quebrou o encanto. O embaixador está na linha. Gabriel fechou os olhos. Por um momento, sua mandíbula tensa. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. Isso não acabou, ele disse baixinho, apenas para ela ouvir. Esta conversa, este momento, não acabou. Ele se levantou em um movimento fluido, estendendo a mão para ajudá-la. Quando ela estava de pé, ele não soltou sua mão imediatamente. Fique. Ele pediu novamente, sua voz carregada de significados não ditos. Não apenas pelo trabalho. Fique porque preciso saber que você está segura. Antes que ela pudesse responder, ele se afastou, caminhando a passos largos em direção à mansão, deixando Isadora parada entre as rosas brancas, seu coração batendo um ritmo novo e assustador. Naquela noite, após horas revirando na cama, incapaz de dormir, ela pegou uma folha de papel e escreveu 2 palavras simples. Eu fico.
Deslizou o bilhete por baixo da porta do escritório dele, suas mãos tremendo levemente. Não era apenas uma resposta sobre o trabalho. Era uma promessa. Uma promessa de que, às vezes, é preciso coragem não para partir, mas para ficar. E enquanto caminhava de volta para seu quarto, o eco dos acontecimentos do dia reverberando em sua mente, Isadora entendeu que havia diferentes tipos de destino. Alguns nos encontram em igrejas vazias, outros em jardins de rosas. E alguns nos encontram nos braços de um homem que conhece o suficiente sobre perda para valorizar cada momento de vida. O temporal chegou sem aviso, transformando a tarde de outono em uma sinfonia dramática de trovões e relâmpagos. Isadora observava a chuva castigar as janelas da biblioteca enquanto organizava a última pilha de documentos do dia. 2 semanas. Haviam-se passado desde o incidente no jardim, 2 semanas de olhares roubados e momentos de tensão não resolvida que a deixavam sem fôlego. O trabalho como assistente de Gabriel havia se revelado desafiador e gratificante. Ela mergulhou de cabeça em projetos sociais, reuniões importantes e na organização meticulosa que a posição exigia. Mas era nos momentos quietos, como este, que seu coração atraía. Relembrando o calor do corpo dele sobre o seu, o tremor em sua voz quando pediu que ela ficasse, um trovão particularmente forte a fez saltar, derrubando uma pasta de documentos. Ao se abaixar para recolhê-los, seus dedos encontraram algo inesperado. Uma fotografia antiga que havia escorregado de entre as páginas. Seu coração parou ao reconhecer Helena na imagem. Ela estava radiante, uma mão repousando sobre a barriga, grávida enquanto sorria para a câmera. Ao seu lado, um Gabriel mais jovem, sem os fios prateados nas têmporas, a olhava com adoração absoluta. Essa foi nossa última foto juntos. A voz dele a pegou de surpresa. Gabriel estava parado na porta da biblioteca, sua silhueta recortada contra o corredor escuro. Havia removido a gravata e os primeiros botões de sua camisa estavam abertos, revelando a pele bronzeada do pescoço. Me desculpe, ela sussurrou, tentando devolver a foto rapidamente. Eu não deveria... Não... Ele a interrompeu suavemente, atravessando a biblioteca até ela. Está tudo bem. Talvez seja a hora de compartilhar algumas memórias. Um relâmpago iluminou o ambiente quando ele se sentou ao seu lado no sofá de couro, próximo, o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo. Seus dedos roçaram os dela quando pegou a fotografia, e aquele breve contato enviou arrepios por sua espinha. Helena estava tão feliz naquele dia. Ele continuou, sua voz carregada, de emoção contida. Tínhamos acabado de descobrir que seria uma menina. Ela já havia escolhido o nome, Sophie. Isadora sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Ela era linda. Era. Ele concordou suavemente. Por dentro e por fora. Sabia que foi ela quem começou nosso projeto de apoio a orfanatos. Isso capturou a atenção de Isadora. Não, Gabriel sorriu tristemente. Ela dizia que toda criança merece ser amada, ser escolhida. Quando soube sua história sobre o orfanato, ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com intensidade devastadora. Soube que não foi coincidência você cruzar meu caminho. O ar entre eles ficou denso, carregado de eletricidade que não vinha apenas da tempestade lá fora. Gabriel, ela sussurrou, seu nome escapando como uma prece. Você tem os mesmos olhos, ele disse baixinho. Não a cor, não a forma, mas a luz, aquela luz que faz o mundo parecer menos escuro. Antes que ela pudesse responder, a energia elétrica falhou. A biblioteca mergulhou em penumbra, iluminada apenas pelos relâmpagos ocasionais. Não se mova, ele murmurou,
levantando-se para acender algumas velas antigas que decoravam a biblioteca. Logo, o ambiente estava banhado em uma luz dourada e trêmula. Gabriel retornou ao sofá, mas algo havia mudado. A atmosfera estava diferente, mais íntima, como se a escuridão tivesse removido as últimas barreiras entre eles. Às vezes, ele disse suavemente, seus olhos refletindo a luz das velas, penso que Helena te enviou para me mostrar que é possível amar novamente. O coração de Isadora disparou. Amor? Ela sussurrou, mal ousando respirar. Em resposta, ele ergueu a mão para tocar seu rosto, seus dedos tremendo levemente contra sua pele. Lutei contra isso, ele admitiu, sua voz rouca. Deus sabe como lutei, mas você faz impossível resistir. Não resista, ela sussurrou, inclinando-se em direção ao seu toque. Foi todo o incentivo que ele precisava. O primeiro toque de seus lábios foi suave, quase reverente, como se ele estivesse testando não apenas sua resposta, mas sua própria coragem de sentir novamente. Mas quando Isadora suspirou contra sua boca, algo dentro dele pareceu romper. O beijo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Suas mãos deslizaram para sua cintura, puxando-a para mais perto, enquanto sua língua explorava sua boca, com uma intensidade que a fez gemer baixinho. Ela enterrou os dedos em seus cabelos, deliciando-se com sua textura sedosa, enquanto seu corpo inteiro parecia derreter contra o dele. Quando se separaram em busca de ar, seus olhos estavam escuros, de desejo. Isadora, ele murmurou, sua testa encostada na dela. Se você quiser parar, não. Ela o interrompeu, suas mãos agarrando a frente de sua camisa. Não pare. Por favor. Um som gutural escapou da garganta dele antes que capturasse seus lábios. Novamente, desta vez com uma paixão que beirava o desespero. Suas mãos exploravam seu corpo por cima do vestido leve que ela usava, cada toque enviando ondas de calor através de sua pele. Você tem certeza? Ele perguntou entre beijos. Sua voz rouca de desejo contido. Porque se continuarmos, tenho certeza. Ela respondeu, afastando-se o suficiente para olhar em seus olhos. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Gabriel a estudou por um longo momento, como se quisesse memorizar cada detalhe de seu rosto naquele instante. Então, em um movimento fluido, a ergueu em seus braços. Não aqui, ele murmurou contra seus lábios. Você merece mais que um sofá de biblioteca. Ele a carregou através dos corredores escuros da mansão, iluminados apenas por relâmpagos ocasionais, até seu próprio quarto, um santuário em tons de azul marinho e cinza que ela nunca havia visto antes. A cama king size dominava o ambiente, suas colchas de seda refletindo a luz das velas, que ele acendeu rapidamente. A chuva continuava a castigar as janelas, criando uma cortina de som que os isolava do resto do mundo. Gabriel a depositou suavemente sobre a cama, seus olhos nunca deixando os dela, enquanto começava a desabotoar sua própria camisa. Isadora observou hipnotizada, enquanto cada centímetro de pele bronzeada era revelado. Você é linda, ele sussurrou, inclinando-se para beijá-la novamente, enquanto suas mãos encontravam o zíper de seu vestido. Tão perfeitamente linda. O vestido deslizou por seu corpo como água, deixando-a apenas com peças íntimas de renda branca. O contraste entre sua pele pálida e os lençóis escuros era hipnotizante. Gabriel. Ela suspirou quando ele começou a traçar beijos por seu pescoço, descendo em direção a seu colo. Cada toque de seus lábios era uma revelação, cada carícia uma promessa silenciosa. Ele a despiu com reverência, seus olhos escuros de desejo nunca deixando os dela enquanto explorava cada centímetro recém-revelado de sua pele. Quando finalmente a teve nua sob seu corpo, parou por um momento, apenas olhando. Você é tão preciosa, ele murmurou,
suas mãos traçando padrões suaves em sua pele. Tão perfeita. Isadora tremeu sob seu toque, seu corpo respondendo de maneiras que nunca imaginara ser possível. Cada carícia era uma descoberta, cada beijo uma revelação. Quando ele finalmente se livrou do resto de suas próprias roupas, a visão de seu corpo musculoso fez seu coração falhar uma batida. Olhe para mim. Ele pediu suavemente quando se posicionou entre suas pernas. Quero ver seus olhos quando fizer você minha. E ela olhou. Olhou enquanto ele a tomava com gentileza infinita, suas mãos entrelaçadas, seus corpos se movendo em uma dança tão antiga quanto o tempo. A dor inicial logo deu lugar a um prazer que a consumia como fogo, fazendo-a arquear contra ele, implorando por mais. Gabriel a beijava constantemente, seus lábios, seu pescoço, seus seios, murmurando palavras de amor e adoração contra sua pele. Suas mãos grandes a seguravam como se ela fosse feita de cristal, mesmo quando seus movimentos se tornaram mais urgentes, mais desesperados. Você é minha luz, ele sussurrou em seu ouvido, sua voz embargada de emoção. Minha salvação. Foi aquela confissão sussurrada que a levou ao limite. Isadora se desfez em seus braços com um grito suave, seu corpo tremendo de prazer enquanto ele a seguia, seu nome em seus lábios como uma prece. Depois, enquanto a tempestade começava a amainar lá fora, eles permaneceram entrelaçados nos lençóis de seda. Gabriel a mantinha próxima, seus dedos traçando padrões preguiçosos em suas costas nuas. Você está bem? Ele perguntou suavemente, beijando sua testa. Isadora ergueu o rosto para olhá-lo, um sorriso suave em seus lábios. Estou mais que bem, ela respondeu honestamente. Estou completa. Algo vulnerável atravessou o rosto dele. Pensei que nunca mais sentiria isso, ele admitiu baixinho. Este pertencimento. E agora? Agora, ele a puxou ainda mais para perto. Agora sei que alguns milagres acontecem duas vezes, que é possível encontrar luz mesmo depois da escuridão mais profunda. Isadora repousou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas fortes de seu coração. Isso muda tudo, não é? Sim, ele concordou, seus dedos enrolando uma mecha de seu cabelo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não tenho medo da mudança. Um trovão distante ecoou, como um último suspiro da tempestade. Na penumbra um quarto, iluminados apenas pela luz trêmula das velas, eles eram apenas um homem e uma mulher que haviam encontrado cura nos braços um do outro. Fique comigo, ele sussurrou contra seus cabelos. Não apenas esta noite, não apenas como minha assistente. Fique para sempre. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de uma vida inteira de espera, de perda, de esperança renovada. Para sempre, ela prometeu. E ali, enquanto a noite os envolvia em seu manto protetor, ambos entenderam que, às vezes, o amor mais verdadeiro nasce não de contos de fadas perfeitos, mas de corações quebrados que encontram nos cacos um do outro a chance de se tornarem inteiros novamente. Os primeiros raios de sol encontraram Isadora acordada, seu corpo ainda envolto nos lençóis de seda da cama de Gabriel. Ela havia passado as últimas horas observando-o dormir, memorizando cada detalhe de seu rosto relaxado no sono. As pequenas linhas ao redor dos olhos, a curva suave de seus lábios, os fios prateados em suas têmporas que brilhavam como estrelas na penumbra. Seu coração doía de uma maneira nova e assustadora. A noite anterior havia sido perfeita, mais do que ela jamais sonhara ser possível. Cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada contra sua pele, tudo havia sido como mágica. E era exatamente por isso que ela precisava partir. Com cuidado para não acordá-lo, deslizou para fora da cama.
Suas pernas ainda tremiam levemente, seu corpo carregando as marcas doces da paixão compartilhada. Recolheu suas roupas silenciosamente, vestindo-se como uma sombra no quarto ainda escuro. Antes de sair, permitiu-se um último olhar. Gabriel dormia profundamente, uma de suas mãos estendida sobre o espaço vazio que ela havia deixado, como se mesmo no sono procurasse por ela. A visão quase quebrou sua resolução. Em seu próprio quarto, Isadora rapidamente reuniu suas poucas posses em uma pequena mala. Não podia levar as roupas caras que ele havia comprado para ela. Elas pertenciam a um conto de fadas que não deveria ter vivido. Com mãos trêmulas, pegou papel e caneta de sua escrivaninha. Querido Gabriel, como agradecer a alguém que te deu não apenas abrigo, mas um novo começo? Como dizer adeus a alguém que curou feridas que você nem sabia que tinha? A noite passada foi um sonho, o mais belo que já vivi. Mas sonhos, por sua natureza, precisam acabar quando o sol nasce. E eu não posso ser apenas mais um sonho em sua vida, mas uma sombra competindo com memórias. Você merece alguém inteiro, alguém que possa te dar um amor sem medo, sem inseguranças, não uma garota quebrada que ainda carrega o peso de todos os abandonos. Obrigada por me fazer sentir viva novamente. Obrigada por cada momento, cada sorriso, cada toque que me fez acreditar que eu poderia ser mais do que meu passado. Mas não posso ser sua luz. Não quando ainda há tanta escuridão dentro de mim. Perdoe-me por partir assim, sem um último olhar. É que se eu olhasse em seus olhos mais uma vez, não teria forças para fazer o que preciso. Com amor eterno, Isadora. As lágrimas manchavam o papel enquanto ela escrevia, mas ela não se permitiu parar. Deixou a carta sobre a cama arrumada, junto com o anel que Ricardo havia lhe dado, sua última conexão com a vida que quase teve. O sol ainda não havia nascido completamente quando ela desceu as escadas, seus passos silenciosos como os de um fantasma. Marta a encontrou no hall de entrada. Não faça isso, querida, a governanta pediu suavemente. Não cometa o mesmo erro que ele cometeu há 7 anos. Isadora parou, sua mão congelada na maçaneta da porta. Que erro! Deixar o medo vencer o amor. Marta se aproximou, seus olhos sábios estudando o rosto da jovem. Depois que perdeu Helena, ele se fechou completamente. Transformou esta casa em um mausoléu de memórias, se recusando a viver novamente, até você chegar. Por isso mesmo preciso ir, Isadora sussurrou, novas lágrimas ameaçando cair. Não posso ser a substituta de Helena. Não posso viver à sombra de um amor perfeito. Oh, criança tola! Marta sorriu tristemente. Você realmente não vê? Não é Helena que ele vê quando olha para você. É vida, é futuro, é esperança. Mas o medo era mais forte. Com um último olhar para a escada que levava ao quarto, onde havia conhecido o verdadeiro significado de amor, Isadora abriu a porta e saiu para a manhã fria. Caminhou por horas, sem destino certo. Seus pés a levaram automaticamente até o pequeno ateliê de costura onde havia trabalhado antes de conhecer Ricardo. A proprietária, Dona Zefa, uma senhora de cabelos brancos e coração gigante, a recebeu sem perguntas. Ainda preciso de alguém para ajudar com os vestidos de noiva, ela disse simplesmente, como se Isadora não tivesse desaparecido por meses. E assim, os dias começaram a passar. Isadora se enterrou no trabalho, suas mãos habilidosas criando beleza em cetim e renda, enquanto seu coração sangrava silenciosamente. Cada vestido de noiva que costurava era uma tortura doce, lembrando-a não do dia em que foi abandonada, mas da noite em que conheceu o amor verdadeiro. Uma semana se transformou em 2. Ela se recusava a ligar a televisão ou ler jornais, temendo ver o rosto de Gabriel.
mas sua presença a perseguia em cada detalhe, no aroma de sândalo de um cliente que passava, no tom de cinza do céu chuvoso, no silêncio das noites solitárias. Cada manhã era uma batalha para não voltar correndo para a mansão. Cada noite era uma tortura de memórias. O toque de suas mãos, o calor de seus beijos, o som de sua voz sussurrando promessas de eternidade. Foi numa dessas manhãs, enquanto trabalhava em um vestido particularmente delicado, que Dona Zefa colocou o jornal na sua frente. Às vezes, a senhora disse suavemente, fugimos não do que tememos, mas do que mais desejamos. A manchete fez seu coração parar. Império Ferraz em crise. Bilionário cancela todos os compromissos e desaparece. A foto mostrava Gabriel em uma coletiva de imprensa recente. Estava mais magro, olheiras profundas marcando seu rosto normalmente impecável. Mas foram seus olhos que a destruíram. Aquele mesmo olhar perdido que ela vira na fotografia com Helena. Ele está te procurando. Dona Zefa continuou. Todos os dias, um de seus homens passa por aqui perguntando discretamente por você. Isadora sentiu as lágrimas que havia contido por 2 semanas finalmente transbordarem. Eu não posso, ela soluçou. Não posso arriscar amá-lo e perdê-lo depois. Não posso ser apenas uma substituta. Amor, Dona Zefa interrompeu gentilmente. Você já o ama e ele já te ama. A única coisa que está fazendo é negando a vocês dois a chance de serem felizes. Mas e se... E se o sol não nascer amanhã? E se o mundo acabar hoje? Há milhões de "e se", minha filha. Mas só um "e se" importa. E se este for o amor da sua vida e você estiver deixando-o escapar por medo? Naquele momento, como em resposta às palavras de Dona Zefa, a porta do ateliê se abriu. O sino da entrada tilintou suavemente e Isadora sentiu antes de ver aquela presença que fazia seu coração reconhecer seu verdadeiro lar. Finalmente, a voz rouca e familiar preencheu o ambiente. Finalmente te encontrei. Ela se virou lentamente, suas lágrimas embaçando a visão. Gabriel estava parado na porta, seu terno normalmente impecável amarrotado, seus cabelos desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles centenas de vezes. Como? Ela sussurrou. Segui meu coração. Ele respondeu simplesmente. Ele me trouxe até você. Isadora sentiu suas pernas fraquejarem. Dona Zefa discretamente desapareceu para os fundos do ateliê, deixando-os sozinhos. Sua carta, Gabriel continuou, dando um passo em sua direção. Quebrou meu coração. Não porque você partiu, mas porque não percebeu. O quê? Ela perguntou, sua voz tremendo. Que você não é um sonho, Isadora. Você é meu despertar. Ele estava próximo agora, próximo o suficiente para que ela sentisse seu perfume familiar. Não é uma substituta de Helena. É meu presente, meu futuro, minha segunda chance de viver. As lágrimas corriam livremente por seu rosto agora. Tenho tanto medo, ela confessou. Medo de não ser suficiente, de ser deixada novamente. Então seremos corajosos juntos, ele prometeu, finalmente a tocando, suas mãos enquadrando seu rosto com infinita ternura. Porque também tenho medo. Medo de amar assim novamente, medo de perder. Mas mais que tudo, medo de viver o resto da minha vida sem você. Gabriel, ela soluçou, e foi todo o convite que ele precisava. Seus lábios encontraram os dela em um beijo desesperado, salgado de lágrimas e doce de promessas. Quando se separaram, ele encostou sua testa na dela. Volte para casa, ele sussurrou. Volte para mim. E ali, cercada por vestidos de noiva e sonhos de outras pessoas, Isadora finalmente entendeu que às vezes o verdadeiro amor não é sobre não ter medo, é sobre escolher amar, mesmo com medo. O som do celular espatifando contra a parede ecoou pela mansão como um tiro.
Gabriel permaneceu imóvel em seu escritório, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a borda da escrivaninha de mogno. 15 dias. 15 dias de buscas infrutíferas, de pistas falsas, de esperanças despedaçadas. Senhor, Marta entrou silenciosamente, depositando uma xícara de café que ele sabia que não tocaria. O detetive ligou. Eles encontraram outro beco sem saída, ele completou amargamente, como todos os outros. A governanta hesitou. Então fez algo que nunca havia feito em 7 anos de serviço. Sentou-se na cadeira em frente a ele. Quando Helena partiu, ela começou suavemente, ignorando como ele enrijeceu ao som do nome. Você se fechou em uma fortaleza de dor. Transformou seu luto em muros tão altos que ninguém conseguia atravessar. Até ela. Marta. Não, me escute. A governanta o interrompeu com firmeza surpreendente. Isadora não partiu porque não te ama. Partiu porque te ama demais. Porque tem medo de ser apenas um substituto, uma sombra de Helena. Gabriel fechou os olhos, a dor em seu peito quase insuportável. Como ela pode pensar isso? Como não vê que ela é... Que ela é o quê? Minha salvação. Ele sussurrou, abrindo os olhos para encarar a mulher que era praticamente uma mãe para ele. Minha segunda chance de viver, de amar. Marta sorriu suavemente. Então pare de procurar nos lugares óbvios. Pare de mandar detetives e investigadores. Pense como ela. Onde uma garota que cresceu sem família, que conhece a dor do abandono, buscaria refúgio? A resposta o atingiu como um raio. Levantou-se tão abruptamente que a cadeira quase caiu. O ateliê, ele murmurou. Ela me contou uma vez sobre um ateliê de vestidos de noiva, onde trabalhava antes de... Não terminou a frase. Em minutos, estava no Bentley, dirigindo pelas ruas da cidade como um homem possuído. A chuva começava a cair, transformando o mundo em um borrão cinzento que combinava com seu estado de espírito. Suas mãos tremiam no volante enquanto memórias dos últimos meses o assaltavam. Isadora sorrindo sobre uma xícara de chá na biblioteca. Seus olhos brilhando enquanto falava de seus sonhos. O modo como corava quando ele a pegava olhando para ele. E aquela noite perfeita, quando finalmente se entregaram um ao outro. Como não percebeu os sinais? Como não viu o medo crescendo em seus olhos, o modo como ela às vezes olhava para a foto de Helena com uma mistura de reverência e terror. O ateliê era pequeno, quase escondido entre lojas mais modernas. Uma sineta tilintou quando ele abriu a porta, encharcado da chuva e do desespero. E lá estava ela, o mundo parou. O ar ficou denso, impossível de respirar. Isadora estava debruçada sobre um vestido de noiva, seus dedos habilidosos trabalhando com renda delicada. Parecia mais magra, olheiras suaves marcando seu rosto, que ainda assim era o mais belo que ele já vira. Finalmente, ele disse, sua voz rouca de emoção, finalmente te encontrei. Ela se virou lentamente, lágrimas já brilhando em seus olhos. Como? Segui meu coração. Ele me trouxe até você. Uma senhora de cabelos brancos discretamente desapareceu para os fundos do ateliê, deixando-os sozinhos com o peso de palavras, não ditas e sentimentos transbordantes. Sua carta, ele continuou, dando um passo em sua direção, ignorando como suas roupas molhadas encharcavam o carpete. Quebrou meu coração. Não porque você partiu, mas porque não percebeu... O quê? Ela perguntou, sua voz tremendo. Que você não é um sonho, Isadora. Você é meu despertar. Ele estava próximo agora. Próximo o suficiente para sentir seu perfume suave que o perseguira em sonhos nas últimas 2 semanas. Não é uma substituta de Helena. É meu presente, meu futuro, minha segunda chance de viver. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Tenho tanto medo, ela confessou. Medo de não ser suficiente, de ser deixada novamente.
Então seremos corajosos juntos. Ele prometeu, finalmente a tocando, suas mãos enquadrando aquele rosto amado com infinita ternura. Porque também tenho medo. Medo de amar assim novamente, medo de perder, mas mais que tudo, medo de viver o resto da minha vida sem você. Gabriel, ela soluçou. E foi todo o convite que ele precisava. Seus lábios encontraram os dela em um beijo desesperado, salgado de lágrimas e doce de promessas. Quando se separaram, ele encostou sua testa na dela. Volte para casa, ele sussurrou. Volte para mim. Ela se afastou ligeiramente, seus olhos procurando os dele. Preciso saber, ela disse suavemente. Preciso saber tudo sobre Helena, sobre o que tinham, sobre como posso amar de novo. Ele completou gentilmente. Isadora assentiu, lágrimas silenciosas ainda escorrendo por seu rosto. Gabriel a conduziu até um pequeno sofá no canto do ateliê, sentando-se ao seu lado sem soltar sua mão. Helena era luz, ele começou, sua voz suave. Era médica pediatra, dedicava sua vida a fazer crianças sorrirem, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi assim que nos conhecemos. Eu estava fazendo uma doação ao hospital onde ela trabalhava. Ele fez uma pausa, seus dedos acariciando a mão dela distraidamente. Nos apaixonamos rápido, nos casamos em 6 meses. Ela mudou minha vida, me mostrou que sucesso não era apenas sobre números em uma conta bancária. Foi ideia dela começar os projetos com orfanatos. Isadora tentou soltar sua mão, mas ele a segurou com mais força. Espere, ele pediu. Preciso que você entenda. Helena era luz, sim, mas você é o amanhecer. Não entendo. Helena me ensinou a amar, é verdade. Mas você, Isadora, você me ensinou a viver novamente. São amores diferentes, igualmente verdadeiros, igualmente profundos, mas completamente distintos. Ele se ajoelhou em frente a ela, segurando suas 2 mãos nas suas. Com Helena, eu era um homem diferente. Mais jovem, mais ingênuo, acreditando que podia controlar o destino. Sua morte me destruiu exatamente porque eu não estava preparado para a possibilidade de perder. Lágrimas brilhavam em seus próprios olhos agora. Mas com você sou um homem que conhece a dor, que sabe o valor de cada momento, que entende que o amor verdadeiro não é sobre possuir, mas sobre escolher todos os dias. Como pode ter certeza? Ela sussurrou. Como pode saber que não é apenas gratidão, conforto, substituição? Ele sorriu tristemente. Porque nos últimos 15 dias entendi algo crucial. Perder Helena quase me matou. Mas perder você seria como escolher parar de respirar. Isadora soluçou, suas mãos apertando as dele. Eu te amo tanto, ela confessou. Tanto que me assusta. O amor deveria assustar. Ele respondeu suavemente. Porque amar verdadeiramente é se permitir ser vulnerável. É entregar seu coração sabendo que ele pode ser quebrado. Mas é escolher fazer isso mesmo assim, porque a alegria de amar supera o medo de perder. Ele se levantou, puxando-a consigo. Vem comigo, pediu, conduzindo-a até a porta do ateliê. A chuva ainda caía lá fora, mas mais suave agora, quase uma carícia. Gabriel a levou até seu carro, abrindo a porta do passageiro. Para onde vamos? Ela perguntou. Para casa, ele respondeu simplesmente. Mas primeiro, quero te mostrar um lugar. O trajeto foi silencioso, suas mãos entrelaçadas sobre o console central. Isadora percebeu que estavam deixando a cidade, seguindo por uma estrada arborizada que ela não conhecia. Finalmente, Gabriel parou o carro em frente a um pequeno cemitério. O coração dela falhou uma batida quando entendeu. Tem certeza? Ela sussurrou. Ele assentiu, saindo do carro, para abrir a porta para ela.
Juntos caminharam entre lápides até pararem em frente a uma particularmente bela, feita de mármore branco. Helena Ferraz. Isadora leu suavemente. Amada esposa e mãe que nunca foi. Gabriel se ajoelhou, traçando as letras com dedos gentis. Venho aqui toda semana, ele disse baixinho. Trago flores, conto sobre os projetos do hospital, sobre as crianças que ajudamos, mas nas últimas semanas venho contar sobre você. Isadora sentiu as lágrimas voltarem. O que você conta? Conto sobre como você mudou minha vida. Sobre como, pela primeira vez em 7 anos, consigo olhar para o futuro sem medo. Conto sobre seu sorriso, sua força, sua luz própria que não compete com nenhuma outra. Ele se levantou, puxando-a para seus braços. E sabe o que sinto cada vez que falo de você aqui? Paz, porque sei, no fundo do meu coração, que Helena está sorrindo, que ela está feliz por eu ter encontrado amor novamente. Como pode ter? Certeza? Porque era isso que ela mais temia, que eu me transformasse em uma casca vazia, vivendo apenas de memórias. E você, meu amor, me trouxe de volta à vida. Ali, sob a chuva suave, em frente à última morada de seu primeiro amor, Gabriel beijou Isadora novamente. Não com desespero desta vez, mas com uma certeza tranquila, uma promessa silenciosa de eternidade. Vamos para casa, ele sussurrou contra seus lábios, e pela primeira vez Isadora entendeu completamente. Não era sobre competir com memórias ou ser digna de um amor do passado. Era sobre criar novas memórias, sobre construir um amor único, sobre aceitar que o coração tem capacidade infinita de amar de formas diferentes, igualmente verdadeiras. Os jornais não falavam de outra coisa. Misteriosa mulher vive com bilionário viúvo, gritavam as manchetes. Fotos tiradas à distância mostravam Isadora e Gabriel em momentos privados, saindo de restaurantes, visitando o orfanato onde ela cresceu, caminhando de mãos dadas pelos jardins da mansão. Mais uma oportunista, diziam alguns. Ele enlouqueceu de vez. Sussurravam outros. Está desonrando a memória de Helena, os mais cruéis sentenciavam. Isadora tentava ignorar os comentários, mas cada palavra maldosa era como uma pequena ferida em seu coração recém-curado. Naquela manhã em particular, a revista mais popular da cidade havia publicado uma matéria especialmente venenosa. Quanto vale o amor? A garçonete que conquistou o coração e a fortuna do bilionário viúvo. Não leia isso, Gabriel disse suavemente, tirando a revista de suas mãos trêmulas durante o café da manhã. Eles não nos conhecem, não conhecem nossa história. Mas e se... Ela começou, sua voz falhando. E se o quê? Ele perguntou, abandonando seu café para se ajoelhar ao lado dela. E se eles estiverem certos? E se você for mesmo uma oportunista que planejou tudo isso desde aquele dia na igreja? Lágrimas escaparam dos olhos dela. Gabriel, então, deixe-me contar o que eu vejo. Ele continuou, segurando seu rosto entre as mãos. Vejo a mulher que me ensinou a sorrir novamente, que trouxe música de volta para esta casa, que faz Marta cantar enquanto cozinha e os jardins florescerem como não floresciam há anos. Ele enxugou suas lágrimas com os polegares. Vejo alguém que trabalha incansavelmente nos projetos sociais, que conhece o nome de cada criança no orfanato, que passa noites em claro estudando para os exames da faculdade de psicologia, que finalmente teve coragem de começar. Mas eles não veem isso, ela sussurrou. Só veem a garçonete, a noiva abandonada, O som da cadeira de Gabriel sendo empurrada para trás a interrompeu. Ele estava de pé agora, uma determinação feroz em seus olhos verdes. Então vamos mostrar a eles, ele declarou. Vamos mostrar a todos exatamente quem você é e o que significa para mim. Antes que ela pudesse protestar, ele já estava ao telefone. Clara!
Ele chamou sua assessora de imprensa. Convoque uma coletiva. Agora. Não, não quero saber de agendamentos. Cancele tudo. Isto é mais importante. 2 horas depois, o saguão da Ferraz Enterprises estava lotado de jornalistas. Flashes disparavam sem parar, enquanto Gabriel subia ao pequeno palco improvisado, impecável em seu terno cinza. Isadora observava nervosamente dos bastidores, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz forte e clara. Agradeço a presença de todos em tão curto aviso. Nos últimos dias, muito tem sido especulado sobre minha vida pessoal, sobre escolhas que fiz, sobre a mulher que amo. Um burburinho percorreu a plateia. Gabriel fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Isadora por um breve momento. Há 7 anos, perdi minha esposa Helena e nossa filha, que nunca chegou a nascer. A dor dessa perda quase me destruiu. Me transformei em uma sombra, vivendo apenas por obrigação. Vocês todos conhecem essa história. Ele fez outra pausa, um sorriso suave surgindo em seus lábios. Mas hoje não estou aqui para falar de perda. Estou aqui para falar de recomeço, de como o destino, às vezes, tem um senso de humor peculiar, nos enviando luz exatamente quando pensamos estar condenados à escuridão eterna. Isadora. Ele chamou suavemente, estendendo a mão em sua direção. Ela hesitou por um momento, então caminhou até ele com passos trêmulos. Quando suas mãos se encontraram, todo o nervosismo desapareceu. Era assim com eles. Bastava um toque para o mundo fazer sentido novamente. Esta mulher, Gabriel continuou, sua voz carregada de emoção, que vocês tão cruelmente tentaram diminuir, é a razão pela qual sorrio novamente. É a razão pela qual acordo todas as manhãs, ansioso pelo futuro, não mais preso ao passado. Flashes explodiam sem parar, mas ele só tinha olhos para ela. Não é um escândalo, não é uma história de oportunismo ou traição. É amor. O tipo mais puro e verdadeiro de amor, aquele que nasce das cinzas, que cura, que redime. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Isadora agora, mas ela não se importava. Pela primeira vez, não se importava com o que pensariam dela. E já que estamos aqui, Gabriel sorriu, soltando sua mão apenas para retirar algo do bolso do paletó. Há algo que preciso fazer. O mundo pareceu parar quando ele se ajoelhou diante dela, ali mesmo, na frente de dezenas de câmeras e centenas de olhos arregalados. Isadora, ele disse, sua voz tremendo levemente enquanto abria uma pequena caixa de veludo, revelando um anel de safira cercado por pequenos diamantes. Você me daria a honra de ser minha esposa? De construir uma vida comigo, de criar novas memórias, de ser minha luz todos os dias pelo resto de nossas vidas? O silêncio que caiu sobre o saguão era absoluto. Isadora olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Este homem que havia salvado, não apenas seu corpo naquele dia na igreja, mas sua alma. Este homem que a amava, não apesar de suas imperfeições, mas por causa delas. Sim, ela sussurrou, então, mais forte. Sim, 1000 vezes sim. A explosão de aplausos que seguiu foi ensurdecedora. Gabriel deslizou o anel em seu dedo com mãos tremendo levemente, então se levantou para beijá-la. Foi um beijo diferente de todos os outros. Não havia mais medo, não havia mais dúvidas. Era uma declaração, uma promessa, um recomeço. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios, ignorando completamente os flashes e gritos dos repórteres. Te amo mais que tudo nesta vida. Eu também te amo. Ela respondeu, seu coração tão cheio que parecia querer explodir. Mais tarde, quando as manchetes mudaram de tom. Amor verdadeiro, a história por trás do romance do ano. Isadora encontrou Gabriel em seu escritório, contemplando a foto de Helena. Ela aprovaria.
ele disse suavemente, sentindo sua presença. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro tem o poder de multiplicar, não de dividir. Isadora se aproximou, envolvendo-o por trás em um abraço. Obrigada, ela sussurrou contra suas costas. Pelo quê? Por me escolher, por me defender, por me amar tão completamente. Gabriel se virou em seus braços, seus olhos verdes brilhando com amor infinito. Não, meu amor. Obrigado você por me ensinar que é possível carregar as memórias do passado no coração sem deixar que elas impeçam o futuro de florescer. E ali, no escritório onde tantas lágrimas haviam sido derramadas, onde tantas memórias habitavam, eles selaram mais uma vez sua promessa de amor com um beijo. Um beijo que falava de passado e futuro, de dor e cura, de perdas e recomeços. Porque às vezes, o amor mais verdadeiro não é aquele que nunca conheceu a dor, mas aquele que escolhe amar mesmo conhecendo todos os riscos. Aquele que sabe que cada momento é precioso, cada sorriso é um presente, cada eu te amo é uma promessa renovada. As rosas brancas perfumavam o ar da pequena capela do orfanato onde Isadora cresceu. Não era a catedral imponente onde quase se casou com Ricardo, nem o local luxuoso que todos esperariam para o casamento de Gabriel Ferraz. Era simplesmente perfeito. Está quase na hora, Irmã Maria sorriu, ajustando o véu delicado sobre os cabelos de Isadora. O vestido, criado com amor por Dona Zefa, era uma obra-prima de simplicidade elegante. Renda francesa e seda pura em um corte que parecia flutuar ao seu redor. Estou nervosa, Isadora confessou, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava o buquê de rosas brancas. É normal, querida. Marta se aproximou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Mas desta vez é diferente, não é? Sim, era diferente. Não havia 300 convidados esperando do lado de fora, apenas as pessoas que realmente importavam, as freiras que a criaram, as crianças do orfanato, os funcionários mais próximos da mansão, alguns amigos verdadeiros que fizera ao longo do caminho. E ele, Gabriel. A música suave começou a tocar. Não a tradicional marcha nupcial, mas o Clair de Lune de Debussy, a mesma música que ele tocava no piano naquela primeira noite na mansão. As portas da capela se abriram, e o coração de Isadora parou. Gabriel estava no altar, mais bonito do que ela jamais o vira em seu terno negro impecável. Mas não foi sua aparência que fez lágrimas brotarem em seus olhos, foi seu olhar. Era um olhar de amor absoluto, de certeza inabalável, de promessa eterna. Cada passo em direção ao altar era um passo em direção ao seu destino. As crianças do orfanato espalhavam pétalas de rosas em seu caminho, seus sorrisos brilhantes como o sol que entrava pelas janelas antigas. Quando finalmente alcançou o altar, Gabriel estendeu a mão para ela. O toque familiar de seus dedos nos seus acalmou, instantaneamente seu coração acelerado. Você está deslumbrante, ele sussurrou, seus olhos verdes brilhando com emoção contida. O padre Francisco, o mesmo que esteve presente em seu quase casamento com Ricardo, sorriu gentilmente para o casal antes de começar a cerimônia. Estamos reunidos hoje, ele disse, não apenas para celebrar uma união, mas para testemunhar um milagre, o milagre do amor que renasce, que cura, que transforma. Gabriel apertou suavemente sua mão enquanto o padre continuava. Este amor nasceu não em um momento de alegria, mas em um momento de dor. Nasceu não de um encontro planejado, mas de um destino que trabalha de formas misteriosas. Isadora sentiu as lágrimas começarem a cair quando chegou o momento dos votos. Gabriel foi o primeiro, sua voz rouca de emoção. Isadora, ele começou. Quando perdi Helena, pensei que jamais voltaria a amar. Transformei meu coração em uma fortaleza,
Minha vida em uma sequência de dias sem cor. Até você. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Você não derrubou meus muros. Você simplesmente mostrou que eles não eram mais necessários. Você não trouxe cor de volta à minha vida. Você me ensinou a ver beleza até mesmo nos tons de cinza. Lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora, mas ele continuou. Prometo te amar não apenas nos momentos de luz, mas principalmente nos momentos de escuridão. Prometo ser seu porto seguro, seu companheiro de aventuras, seu ombro para chorar e seu motivo para sorrir. Prometo honrar cada dia ao seu lado como o presente precioso que é. Era a vez dela agora. Com voz tremendo de emoção, Isadora começou. Gabriel, por muito tempo, achei que amor era sobre ser escolhida. Cresci em um orfanato, sonhando com o dia em que alguém me escolheria para ser parte de sua família. Quando fui abandonada no altar, achei que nunca seria escolhida de verdade. Ela sorriu através das lágrimas. Mas você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre ser escolhida, é sobre escolher juntos todos os dias. Ela apertou suas mãos nas dele antes de continuar. Prometo escolher você todas as manhãs. Prometo ser sua luz quando o mundo parecer escuro, seu sorriso quando a tristeza ameaçar, sua força quando você precisar descansar. Prometo honrar não apenas nosso amor, mas também as memórias que te fizeram ser quem é. Prometo construir com você uma história tão bonita quanto a que nos trouxe até aqui. Não havia um olho seco na capela quando trocaram alianças. Anéis simples de ouro branco com suas iniciais entrelaçadas gravadas no interior. Pelo poder investido em mim, o padre Francisco sorriu. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, doce, cheio de promessas. Quando se separaram, Gabriel encostou sua testa na dela, sussurrando palavras só para ela ouvir. Finalmente em casa. A pequena recepção foi realizada nos jardins do orfanato. Crianças corriam entre as mesas decoradas com mais rosas brancas, suas risadas se misturando à música suave que tocava ao fundo. Durante a primeira dança, enquanto flutuavam ao som de La Vie en Rose, Gabriel a segurava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Feliz? Ele perguntou suavemente. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu, descansando a cabeça em seu peito. Foi quando Marta se aproximou, carregando um pequeno embrulho. Este é um presente especial, ela disse, entregando o pacote a Isadora. Com mãos tremendo levemente, Isadora abriu o papel delicado. Era um livro, uma primeira edição antiga de Jane Eyre. Mas não era qualquer cópia. Era a mesma que Gabriel havia lhe dado naquela primeira noite na mansão. Abra, ele sussurrou em seu ouvido. Na primeira página, abaixo da dedicatória original, havia uma nova mensagem escrita com a caligrafia elegante dele. Para minha Jane, assim como Rochester encontrou salvação no amor de uma mulher que viu, além de suas cicatrizes, encontrei minha redenção em você. Como Jane Eyre, você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre status social ou circunstâncias. É sobre almas que se reconhecem, corações que se curam, destinos que se entrelaçam. Este não é mais apenas um livro, é nossa história. Uma história de perda e recomeço, de dor e cura, de escuridão e luz. Nossa história de amor. Para sempre seu, Gabriel. Isadora não conseguiu conter o soluço que escapou de sua garganta. Gabriel a puxou para seus braços, beijando suavemente suas lágrimas. Tenho mais uma surpresa, ele murmurou contra seus cabelos. Mais? Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Marta! A governanta voltou, desta vez carregando um envelope dourado. Isadora o abriu com curiosidade e então ofegou.
Era a escritura de um novo orfanato, maior, mais moderno, com todas as facilidades que ela sempre sonhou proporcionar para crianças como ela havia sido. O orfanato Helena Ferraz. Ela leu em voz alta, lágrimas voltando aos seus olhos. Um lugar onde nenhuma criança precisará se sentir não escolhida, Gabriel explicou suavemente. Onde cada uma terá a chance que você teve de encontrar seu próprio caminho para a felicidade. É perfeito, ela sussurrou, beijando-o com todo o amor que transbordava de seu coração. A festa continuou noite adentro, mas para Isadora e Gabriel, o mundo havia se resumido apenas aos dois. Dançaram, riram, compartilharam momentos preciosos com cada pessoa especial que estava ali. E quando a noite finalmente chegou ao fim, quando subiram as escadas da mansão que agora era verdadeiramente o lar de ambos, Gabriel a pegou nos braços antes de cruzar a soleira. Bem-vinda ao nosso para sempre, ele sussurrou antes de beijá-la. Naquela noite, enquanto a lua banhava o quarto em luz prateada, Isadora pensou em como a vida às vezes nos surpreende. Em como um não pode nos levar ao sim mais importante de nossas vidas. Deitada nos braços do homem que amava, seu marido, seu destino, ela finalmente entendeu. Às vezes precisamos ser deixados no altar para encontrar o caminho até o amor verdadeiro. Às vezes precisamos conhecer a escuridão para realmente apreciar a luz. E às vezes, apenas às vezes, o final feliz é apenas o começo da história mais bonita de todas.